Boa noite, amigos. Meu nome é Ângela Cristina Guerra. Estamos aqui em mais um programa do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. O grupo Aulas da Vida, neste mês, está falando, tem sobre o seu tema principal a doutrina espírita e a mulher. E hoje, especificamente, nós iremos trabalhar o tema a violência contra a mulher. Sim, meus amigos e meus irmãos, é um tema ainda muito necessário, a violência contra a mulher. Interessante que nós comecemos a nossa reflexão, primeiramente, vamos começar com uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, de estarmos aqui mais uma vez, podendo refletir sobre este tema à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, rogamos a bênção e a proteção a todos nós e a inspiração para que o tema seja tratado de maneira a contribuir com todos os ouvintes, com todos os irmãos que estejam acompanhando os programas Aulas da Vida. Nós vamos lembrar de uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. No versículo 11, Jesus disse à mulher: "Mulher, eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais." Este versículo é o último versículo que narra o acontecimento onde os escribas e fariseus levam até onde estava ali concentrado um grupo com Jesus, uma mulher que foi pega em adultério. Até eles falam, uma mulher apanhada em adultério, e eles colocaram, pondo-a no meio ali entre as pessoas, disseram-lhe: "Mestre, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés manda apedrejá-la. Tu, pois, o que dizeis?" Colocaram Jesus ali numa situação complicada, porque ele não poderia deixar que apedrejassem aquela mulher e ele não poderia ir contra a lei de Moisés, a maior lei da época. Então, o que o mestre fez? Jesus escrevia com o dedo na areia, algo antes de falar qualquer coisa. Então, ele, com muita autoridade, disse: "Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela." E o que aconteceu? Aquela mulher seria, na linguagem da época, lapidada, não é? O que aconteceu? Todas aquelas pessoas puxando as suas consciências, começando pelos mais velhos até os mais novos, foram soltando aquela pedra e não apedrejaram. Então Jesus disse para ela, "Mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou." E aí ele vem e fala: "Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais." Nós trazemos essa história para lembrar que as mulheres, desde sempre, foram muito cobradas e sempre colocadas como menores do que os homens, como sendo sempre justificáveis a violência contra as mulheres. E nós gostaríamos de refletir sobre também o seguinte: em O Livro dos Espíritos, na questão 818, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, livro 3º, que trata sobre as leis morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Pergunta 818. Kardec pergunta: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Vejam bem, Kardec, já
nos anos de 1856, 7, já pergunta, é uma média que eu estou fazendo, né? Porque o Livro dos Espíritos foi lançado, publicado em 1857. É óbvio que essa pergunta foi feita tempos antes desta data. Então, Kardec pergunta aos espíritos: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí, os espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, veja bem, entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, em determinados países, Kardec pergunta de onde se origina essa inferioridade moral às mulheres, né? Da mulher. E ele é muito claro quando ele encerra aqui dizendo: entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Na pergunta anterior, que é a 817, ela muito nos interessa, Kardec pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? A espiritualidade responde: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Sim, Deus deu ao homem e à mulher a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. O progresso está para todos. O Espiritismo nos ensina que nós fomos todos criados por Deus, espíritos iguais, e que nós temos que evoluir. Nós temos a lei do progresso. Nós nos encarnamos para evoluirmos, independente do nosso sexo, se homem ou se mulher. E nós fomos criados e vamos nos desenvolver, né? É muito falado dentro do Espiritismo que nós vamos do átomo ao arcanjo. É a lei do progresso. E nós devemos caminhar passo a passo, firmes, em direção a caminho, né? Cumprindo, buscando atitudes e ações segundo Jesus nos ensinou e segundo está no nosso Evangelho. Não há outra maneira de evoluir. Eu trago aqui uma informação continuando falando sobre alguns países que entendem que a mulher é inferior. Nós temos uma questão que foi trabalhada no jornal Nova Era, na TV Mundo Maior, né, na Rede Boa Nova de rádio. É uma questão de uma pesquisa feita por uma revista americana entre os anos, nós vamos ver que não mudou muita coisa, entre os anos de 2005 e 2017. Mais de 1 milhão de homens e mulheres de 49 países participaram dessa pesquisa. E essa pesquisa, ela até ilustra o que é dito na pergunta 818, que fala dessa dita inferioridade moral das mulheres. E tem uma triste informação nessa pesquisa. O que acontece é que países, diz a pesquisa da revista americana, subdesenvolvidos que ainda aceitam a violência contra a mulher, a violência doméstica, para eles ela é justificável de acordo com alguns motivos. Há regras quebradas na visão deles que justifica a violência doméstica dentro desta pesquisa.
E a pesquisa diz o seguinte, que 36% acredita ser justificável que o marido espanque a mulher. Em quais situações? Em suspeita de traição. Se a mulher sair de casa sem avisar, também seria um motivo. Negligência com os filhos seria outro motivo justificável. Recusa de sexo e até mesmo queimar a comida seria justificativa para 1 milhão de homens em 49 países. Nessa pesquisa, há 1 milhão de pessoas. 36% dessas pessoas acreditam ser justificável por estes motivos. 36% dessas pessoas. O que causa indignação a nós, para nós espíritas que sabemos que nenhuma violência é justificável. Até por isso que nós começamos com essa história da mulher que ia ser apedrejada, pega em adultério, que dizia a lei de Moisés que deveria ser apedrejada e que Jesus, com sua autoridade moral, conseguiu que isso não fosse feito. Nos dias de hoje, nós temos, a Lei Maria da Penha, que desde 2006 ela está em vigor, a lei número 11.340 de 2006. Esta lei é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. É uma norma reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo em defesa da mulher. Na Lei Maria da Penha, gostaríamos de lembrar que ela é classificada nas seguintes categorias. O que seria essa violência contra a mulher? Será que a violência seria só a parte física, o que já é muito, Quando nós falamos em violência, nós lembramos de agressão. E essas agressões, elas se dão em vários níveis. Então, as categorias que estão classificadas na Lei Maria da Penha são violência física e emocional, violência patrimonial, violência sexual, violência física e emocional, violência moral e violência psicológica. Na violência emocional, essa questão de humilhar, de xingar, de diminuir a autoestima da mulher é uma violência. E muitas vezes isso é tratado como, foi só uma brincadeira. Uma atitude de humilhação, de falar sobre a mulher e de ser motivo de zombaria, um xingamento, mas isso foi brincadeira, isso foi na hora de um momento que eu estava irritado. Isso é uma violência. Atirar objetos na mulher, sacudir, segurar no braço de maneira forte, machucar até o espancamento é uma violência física. Mas apertar o braço da mulher, sacudir a mulher, já é uma violência física. A violência psicológica, por exemplo, ela tira a liberdade das crenças da mulher, limita. Não, nisso você pode acreditar, ali você pode frequentar, mas aqui não. As coisas limita todo o espaço e os acessos das mulheres. A violência moral, expor a vida do casal, por exemplo, vazar fotos íntimas, o que já aconteceu muito, por motivo de vingança, caso se separem. Isso é uma violência moral, é um exemplo de violência moral. A violência patrimonial, o que seria, Ângela? Quebrar os objetos que pertencem à mulher, controlar o dinheiro da mulher e até reter documentos dessa mulher. É uma violência patrimonial. A violência sexual, forçar atos sexuais desconfortáveis ou que ela não queira, é uma violência sexual. Tem também aqueles casos,
de fazer a mulher pensar que ela está ficando louca, de causar situações para que a mulher se irrite e parta, digamos assim, numa linguagem mais popular, para cima do marido ou daquele agressor, que ela surte, digamos assim. Então, violência que faça a mulher pensar que ela, ou que os outros pensem que ela está ficando louca, devido às situações provocadas pela outra parte. Então, são exemplos, não é, de violências contra a mulher. Todas essas violências, tem um dado que todas essas violências aumentaram em 2022, diz uma pesquisa também. Todos esses tipos de violência, né? Parece que agora esse é um comentário nosso, uma ira, de certa forma, em perceber que a mulher a qual eles poderiam fazer todo esse tipo de violência, estar protegida pela lei. E isso já causa, me parece que uma ira muito maior. Então, segundo a pesquisa, essas violências, inclusive, aumentaram. Tem também o comentário de uma pessoa que estava na TV Mundo Maior, que também comenta que a violência depois da lei, infelizmente, ela aumentou. Já já eu falo o nome, Silvio Lemos, se não me engano, fez esse comentário. Bom, e tem uma violência que não é tratada nos dias de hoje como uma, mas acreditem que há na Revista Espírita, de janeiro do ano de 1866, um artigo que questiona: a mulher tem alma? Quando eu soube desse artigo, e nós que iríamos falar sobre a violência contra a mulher, eu quis trazer aqui para vocês, e vou trazer, pelo menos o primeiro parágrafo desse artigo, que para a doutrina materialista, né, sempre foi colocada a mulher no nível, para a doutrina materialista da época, sempre foi a mulher colocada no nível de inferioridade e só elevada pela boa vontade do homem. Contudo, o progresso das luzes elevou o conceito da mulher, com a bênção do progresso, né? Ele começa assim, esse artigo: as mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação num concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte das regiões do Oriente. Mesmo que hoje os povos civilizados a questão seja resolvida em seu favor, o preconceito de uma inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome me foge, diz o artigo, assim definia a mulher: instrumento de prazeres do homem. Definição mais muçulmana do que cristã. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Por muito tempo, elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. É assim que acontece com aqueles que são submetidos à servidão de pai para o filho, que acabam por se julgarem de natureza diversa da de seus senhores. Contudo, o progresso das luzes elevou o conceito da mulher. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, conquanto ainda a considera inferior, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não o é legalmente. É a este último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas. O artigo, eu os convido a quem se interessar fazer essa leitura, Revista Espírita, 1866,
janeiro, as mulheres têm alma? É claro que eles chegam à conclusão, né, com o progresso, que sim, o progresso das luzes, como eles dizem, né, eleva o conceito da mulher com a graça e bênção de Deus. O que nós temos ainda a comentar é que, como nós dissemos aqui, depois que a Lei Maria da Penha foi criada, há as pesquisas que a violência aumentou. E não é só a violência contra a mulher, a violência também com relação às crianças. E nós podemos ver sempre violência contra os idosos. Todas elas nos revoltam, não é verdade? Nos causam ainda muita tristeza. O que nós devemos lembrar é que nós estamos num planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. E do átomo ao arcanjo há muito o que se progredir. Então, quando nós pensamos nessa violência, nesses atos tão tristes, são muitos os casos, eu não vou citar aqui, que são casos tristíssimos, né? Quais são eles? Mas temos, né, todos esses tipos de violência moral, patrimonial, físico, psicológico, todos os dias acontece, infelizmente. E nós somos pessoas que estamos em desenvolvimento. Então, há ainda quem pratica essas barbáries. E aí nós vamos lembrar que a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, explica que cada um de nós já tivemos experiências passadas, um número de experiências passadas, alguns ainda estão começando nessa lei do progresso, outros já estão mais à frente. Muitos ainda não despertaram para o que estamos fazendo aqui e principalmente para o respeito e a compreensão ao próximo. Infelizmente, por isto, ainda vemos muito sobre isso. Temos também uma lei de 2015, que é a lei do feminicídio. Infelizmente, esses casos entre casais, que inclusive tem perante a lei separação de corpos, ainda acontece de um marido matar a sua companheira, o seu companheiro. Infelizmente, nós ainda, nos dias de hoje, assistimos a esse tipo de acontecimento. Perguntaram, certa vez, a Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram o seguinte: por que a senhora não participa dos movimentos pela paz? Sabe o que a Madre Teresa respondeu? Meu filho, eu não sou a favor da paz. Eu escolho a paz. Ela quis dizer, eu sou a paz. Quando eu entro no movimento contra a violência, eu estou a favor da paz. E aí eu já estou escolhendo um lado ou outro. Ao passo que o maior exemplo de Madre Teresa era: eu escolho a paz. Porque também foi dito nesse programa que eu assisti do jornal Nova Era, que quanto mais algo é proibido, algo é feito uma campanha muito forte, incrivelmente, não é só porque foi registrado mais casos perante a justiça, mas incrivelmente acontecem mais casos depois de um movimento contra alguma coisa. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, Madre Teresa fala, eu não sou a favor da paz, eu escolho a paz. E por isso ela é esse grande exemplo. Divaldo Pereira Franco também tem um movimento pela paz. E como é que se chama o movimento desse espírita, né? Um dos maiores oradores espíritas e exemplos do nosso país e que é palestrante também fora e prega a doutrina dos espíritos. O movimento dele pela paz se chama Você e a Paz. Não é contra a violência, é a favor, né, da paz.
da paz. E Jesus nos ensinou, não é verdade, a nunca revidar. Mais um exemplo de que nós devemos escolher a paz. Sempre. E é interessante que também no Evangelho, para encerrar o nosso tema de hoje, que não se esgota, mas sempre trazendo aqui o Evangelho, as luzes, né, da doutrina espírita também, as palavras de Jesus, os nossos grandes exemplos. No Evangelho nós vamos encontrar o seguinte: fazei o bem àqueles que vos têm ódio e orai por aqueles que vos perseguem. Com o entendimento, né, da ignorância de cada um ainda, do princípio do processo evolutivo, nós vamos percebendo e reconhecendo por que essas barbáries ainda existem. Cada um de nós está num grau, no momento evolutivo da nossa vida espiritual. Então chegará o momento em que todos terão essa consciência simplesmente de ser a paz. E aí nós pretendemos um dia ver que a violência não mais existirá, nem contra a mulher, nem contra as crianças, nem contra os idosos, nem contra os animais e nem contra a qualquer que seja a criação divina. Lembremos, façamos uma oração por essas pessoas, tentemos ser a paz em todos os ambientes em que estejamos. E oremos também por todas essas pessoas que ainda sofrem quaisquer tipo de violência no nosso meio ou fora dele. E lembremos de novo, fazei o bem àqueles que vos têm ódio e orai por aqueles que vos perseguem. E um dia nós estaremos num mundo melhor, porque todos nós despertaremos para o bem comum e para o amor, como nos ensinou Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo o sempre.